Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de Química Orgânica 1 com o professor Eduardo. E nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre forças intermoleculares. E quando a gente vai falar sobre forças intermoleculares, a gente tem que deixar bem claro qual a diferença entre força de ligação e força intermolecular. Veja aqui, a força de ligação ocorre entre dois átomos que se unem por uma ligação química. Já as forças intermoleculares ocorrem entre duas diferentes moléculas que se unem, através dessas forças intermoleculares. E quais são as origens das forças de ligação química? Bom, existe a ligação iônica, que é a atração entre cátions e ânions, a ligação covalente, que é a atração entre núcleo e pares de elétrons, núcleo de um átomo com um par de elétrons do outro átomo. E existem as ligações metálicas, que são aqueles cátions metálicos e elétrons de valência deslocalizados. Então, isso são forças de ligação entre átomos, que a gente chama de ligação química. Agora, qual a origem das forças intermoleculares? Que é a que a gente vai estudar, né? É a atração entre moléculas com cargas parciais ou não parciais. E a atração também entre íons e moléculas. Nós vamos ver detalhadamente tudo isso aqui, tá? Não se preocupe. Agora tem uma coisa que tem que ficar muito clara, que as forças intermoleculares são muito mais fracas do que as forças de ligação química. Só para vocês terem um exemplo aqui, as forças intermoleculares na molécula de água, que é uma das mais proeminentes, as mais fortes, é de 41 kJ. Já a ligação entre hidrogênio e oxigênio, nessa mesma molécula de água, é de 930 kJ por mol de molécula. Então é essa a diferença que tem que ficar muito clara. Tem uma outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, que pode ser meio estranho, falando sobre isso, mas olha só, o que eu coloquei aqui, Isso aqui é um cristal de Cl2, tá? A representação de um cristal de Cl2. Aí eu peguei isso aqui, isso aqui é um átomo de cloro, outro átomo de cloro, e aqui, faz uma ligação covalente entre esses dois átomos de cloro. E aqui tem outro átomo de cloro com outro átomo de cloro. O que une esses dois, que eu estou representando aqui agora, são forças intermoleculares, que une isso aqui a isso aqui. Tá vendo que eu estou mostrando aqui? Esse Cl2 com esse outro Cl2. São forças intermoleculares. Já o que une esse átomo de cloro com esse outro átomo daqui seriam as forças de ligação química, tá? E essa distância entre esse núcleo e esse núcleo aqui, nessa ligação química é chamada, essa aqui é comprimento de ligação. E a distância aqui, a distância média entre esses dois núcleos é chamado de raio covalente. É uma ligação covalente, então é chamado de raio covalente. Já a distância entre esse núcleo aqui do átomo de cloro, nessa molécula de Cl2, essa distância daqui até esse outro núcleo do cloro, da outra molécula de Cl2, é chamado de distância de Van der Waals. E a média entre essas duas distâncias é chamado de raio de Van der Waals. E aqui essa fórmula aqui, é a fórmula de Coulomb. Só dá uma explicação muito rápida matemática do porquê que uma ligação iônica, quer dizer, uma ligação química, neste caso aqui uma ligação covalente, ser muito mais forte, ter maior energia do que as interações intermoleculares. Essa distância aqui é menor, que dá uma diferença aqui, essa divisão com esse número menor que está aqui embaixo, vai gerar uma energia maior do que quando comparado com essa distância chamada distância de Van der Waals. Agora, deixa eu explicar para vocês direitinho o que são as forças intermoleculares e quais são os tipos de forças intermoleculares. Então vamos lá. Vejamos aqui, forças intermoleculares. Vamos supor que isso aqui seja uma molécula que está vizinha a essa molécula, tudo molécula de uma só substância, tá? Então, isso aqui é uma molécula, isso aqui é outra molécula, e aqui estão várias moléculas. Eu estou falando de forças intermoleculares.
Daqui a pouco eu vou falar sobre forças intramoleculares, mas no primeiro momento vamos falar sobre forças intermoleculares. O que são essas forças intermoleculares? São forças que eu estou representando aqui em vermelho, que unem essa molécula a essa molécula aqui. Mas também essa molécula aqui, ó, interage com essa, que interage com uma que vai estar aqui em cima que eu não desenhei, por falta de espaço, que interage com essa daqui. Então, todas essas forças que eu estou representando aqui são forças de interação intermolecular entre uma molécula, outra molécula, outra molécula, outra molécula. E aí o que acontece? Essas forças são forças atrativas, vai acontecer o quê? Ela vai aproximar essas moléculas, como eu fiz aqui nessa animação. Então, aconteceu uma aproximação. O fato de acontecer essa aproximação, ó, voltei um pouquinho novamente, o fato de acontecer essa aproximação faz com que essa molécula, na medida que ela vai sendo atraída uma pela outra, vai se tornar em um líquido e posteriormente se transformar num sólido. Agora, se essas forças aqui não forem suficientemente fortes, o que vai acontecer? Não vai acontecer a formação de um líquido ou de um sólido. Mas vamos voltar aqui, ó, ela aproxima e aí o que acontece? A formação de um líquido ou até mesmo a formação de um sólido. Agora, veja só, isso aqui são forças intermoleculares entre uma molécula e outra molécula. Ocorre que existe também as forças intramoleculares. São forças que ocorrem dentro da própria molécula, como eu estou mostrando aqui, ó. Neste caso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e tem 2 grupos OH aqui. Isso aqui é um diol. E aí o que acontece? Esse grupo OH interage com esse grupo OH na própria molécula. Então a gente chama isso de forças intramolecular. Uma força intramolecular muito famosa aí, que vocês devem conhecer, são essas forças aqui observadas numa alfa-hélice de uma cadeia de um polipeptídico, né? O que está acontecendo aqui, ó? Esse hidrogênio que aqui está, né? Isso aqui é um átomo de hidrogênio, representação de um átomo de hidrogênio, né? Está interagindo com esse átomo de oxigênio aqui, ó, nessa mesma molécula desse polipeptídeo. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, essas forças estão acontecendo dentro da própria molécula, a gente chama isso de forças intramolecular. Só voltando aqui mais um pouquinho para vocês observarem. Então tem as forças intramoleculares, intermolecular. Intermolecular entre moléculas vizinhas, intramolecular dentro da própria molécula. Então, o que nós vamos ver agora? Agora nós vamos ver os tipos de forças. Vamos lá. Então vamos ver quais são os tipos de força. Então deixa eu explicar aqui para vocês. Existem esses tipos de forças intermoleculares que eu quero explicar. Dipolo-dipolo, íon-dipolo. Aí tem mais essas aqui, ó, dipolo-dipolo induzido, forças de Van der Waals e íon-dipolo induzido. Já vou explicar que isso aqui tudo pode ser classificado como forças de dispersão de London. Todas essas três aqui são forças de dispersão de London. Mas já vou falar para vocês sobre isso. E também existe essa força aqui que é muito importante na área de conhecimento de vocês, a ligação de hidrogênio. Mas vamos começar com essa aqui, ó, dipolo-dipolo. O que é isso aqui? Então vamos lá. O que são essas forças que a gente chama de interações de dipolo-dipolo? Tá vendo isso aqui, ó? Molécula de HCl, molécula de HO qualquer coisa, pode ser, sendo hidrogênio aqui vai ser molécula de água, sendo um CH3 aqui vai ser um álcool, enfim, eu quero chamar a atenção para o grupo OH aqui. E tem isso aqui, ó, ClCl. Tá vendo? Isso aqui é formado por dois átomos diferentes. Isso aqui também, dois átomos diferentes. Já que são dois átomos iguais. Então, nessa molécula aqui, ó, de ClCl, a gente não tem formação de dipolo. Para ter formação de dipolo, é necessário que aconteça uma ligação entre dois átomos diferentes. Senão, não vai acontecer a formação de dipolo. E o que seria isso, dipolo, professor? Bom, por existir dois átomos diferentes aqui, o que vai acontecer? Esses dois átomos terão eletronegatividades diferentes.
Esse aqui, ó, é mais... O cloro, nesse exemplo que eu estou dando aqui, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a nuvem eletrônica que compõe essa ligação sigma aqui se desloca para o lado do cloro, tornando esse cloro mais negativo. Que a gente representa assim, ó, tem uma parte mais negativa que está representada aqui em azul e uma parte mais positiva que está representada aqui em vermelho. Essa letrazinha aqui, ó, é o delta minúsculo, a letra grega chamada delta minúsculo. E ela está representando aqui, ó, que aqui tem uma densidade de carga positiva, enquanto que aqui tem uma densidade de carga negativa. Então gerou uma parte negativa, uma parte positiva. Gerou um polo negativo, um polo positivo. Então a gente chama isso de dipolo, tá? Então aqui tem um dipolo. E o que acontece aqui? Ocorre o seguinte, se essa molécula aqui, que tem um polo positivo e um polo negativo, estiver ao lado de uma outra molécula que tem um polo positivo e um polo negativo, a gente vai ter uma interação de um dipolo com outro dipolo, por isso que a gente chama de polo-dipolo. E essas interações que eu estou mostrando aqui em verde, né, que não para de piscar aí, se chama interação atrativa, porque o polo negativo está sendo atraído pelo polo positivo e vice-versa. Muito bem, isso é uma força de atração, só que assim, ó, a atração não acontece só aqui, ó, de frente uma para o outro assim, ocorre lateralmente também. Desculpa, eu passei antes da hora aqui, vamos voltar. Ocorre lateralmente também, que eu estou mostrando aqui, ó. Tem um polo positivo, um polo negativo, um polo positivo e outro polo negativo. Então essas interações aqui também acontecem, tá bom? Mas o que acontece? Acontece que aqui também pode, nessas forças de interações de polo, são atrativas, mas também tem forças repulsivas de polo, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui está. Se porventura esse dipolo estiver ladeado com essa outra molécula aqui, mas com as cargas negativas, uma de frente para a outra, aí serão forças repulsivas que vão acontecer aqui. Então aqui ocorre força repulsiva, mas pode acontecer assim e assim também, ó, como eu estou mostrando agora. O polo positivo com o polo positivo e o polo negativo com o polo negativo. Aí, quais são as forças que estarão imperando aí? Forças repulsivas. E quando a gente mistura tudo isso, a gente tem como resultado isso que eu estou mostrando para vocês. Existem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Vai ter forças repulsivas, aqui teremos forças atrativas, aqui teremos forças atrativas, já aqui forças repulsivas, aqui também repulsivas e assim por diante. E é a soma disso tudo aqui que leva à formação de um sólido ou de um líquido, tá bem? E para você fazer com que vamos supor que isso aqui seja um líquido, para fazer com que impere mais as forças repulsivas do que as forças atrativas, você tem que fornecer o quê? Calor, para romper as forças atrativas. E ao romper essas forças atrativas, você vai levar essa substância aqui para o seu estado gasoso. Tá? Então você fornece temperatura para levar para o estado gasoso. Agora, se você quiser tirar do estado gasoso e trazer para o estado líquido, aí você tem que retirar calor, você tem que promover resfriamento ou você promover a aproximação dessas moléculas artificialmente, que a gente chama de aumentar a pressão. Mas uma maneira de você mensurar essas forças atrativas que está acontecendo nessa molécula aqui é fazer o quê? É descobrir qual a temperatura de ebulição de um líquido, que eu mostro aqui para vocês, ó, nesse próximo slide que aqui está. Olha só, o que eu estou mostrando aqui? Quais são as temperaturas de ebulição do propano, do dimetiléter, do cloreto de metila, do acetaldeído, do acetonitrila. E o que é isso aqui, momento de dipolo, professor? Já vou explicar para vocês. Para ficar bem claro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó, tá vendo isso aqui? Então tem um polo positivo, tem um polo negativo, então aqui tem um dipolo. Agora, qual que é a magnitude disso aqui? O quanto que isso aqui é negativo e o quanto que isso aqui é positivo? O quanto que isso é fortemente dipolar e o quanto isso não é fortemente dipolar. A gente faz essa medida pelo momento de dipolo.
Quanto maior for o momento de dipolo, mais polar essa molécula será. E sendo mais polar, maior a atração entre as moléculas vizinhas. Compreenderam como é que funciona isso? Então, deixa eu mostrar esse gráfico para vocês detalhadamente. Então tá aqui, ó, o propano, dimetil-éter, cloreto de metila, acetaldeído e acetonitrila, tá? Então essas são moléculas orgânicas bastante comuns. Olha só, aqui está o propano, que tem um momento dipolar bem próximo a zero. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó, o momento dipolo aqui, nesse gráfico aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui é o momento dipolar. E aqui, o que que é, professor? Aqui é a temperatura de ebulição em Kelvin, tá? Então, a temperatura de ebulição em Kelvin, e isso aqui, ó, momento dipolar, que eu mostro aqui no lado direito, e aqui no lado esquerdo eu coloco a temperatura de ebulição. Por que que eu fiz esse gráfico assim? Porque imagine vocês se eu tivesse criado só aqui, né, só essa grandeza aqui. O 4,5 ia estar aqui embaixo, né? Ia aparecer uma reta. E não é uma reta, né? É uma reta ascendente, né? Ia ser assim, quase constante aqui. Então, por isso que eu fiz assim, para vocês observar bem que com o aumento do momento dipolo, o que que faz mesmo o momento dipolo, professor? É a medida da polaridade. Quanto mais polar for uma substância, maior vai ser a temperatura de ebulição dessa substância, principalmente quando a gente compara substâncias de aproximadamente o mesmo tamanho. Veja só, a massa molar dele, que indica o tamanho dele, né, indiretamente, são praticamente iguais, né? Tá ali numa faixa que varia pouco, né, de 44 para 46, para 50, para 44, 41. Veja só, o de menor massa molar é o que tem maior temperatura de ebulição, porque é o que tem maior momento de dipolo. Enquanto que isso aqui, ó, a acetonitrila está com momento de dipolo próximo a 4, aí já o acetaldeído está aqui mais próximo a 3, aí já baixa aqui, ó, cloreto de metila próximo a 2, esse aqui próximo a 1,2, 1,3, e por fim, isso aqui, ó, muito próximo a 0. Então, o propano é uma molécula pouco polar. Se ela é pouco polar, ela não atrai as suas moléculas vizinhas, enquanto que o acetonitrila atrai bastante suas moléculas vizinhas, né? Um outro detalhe muito importante aqui é que vocês têm que lembrar, né, que compostos polares sempre vão apresentar maiores temperaturas de ebulição do que os compostos apolares de massas molares assim, aproximadamente iguais, semelhantes, tá? Agora, outra coisa muito importante é o seguinte, que moléculas que têm tamanhos aproximadamente iguais terão forças de atrações intermoleculares aumentando com o aumento da polaridade, tá? Então, isso é importante para vocês. Mas vamos voltar lá a quais são os tipos de forças intermoleculares. Então, vamos voltar lá naquele quadro. E aqui está, eu falei que existe o dipolo-dipolo, agora eu vou mostrar para vocês as forças que a gente chama de íon-dipolo. Então vamos lá, nas forças íon-dipolo. Olha como é que é íon-dipolo. Então tem aqui uma molécula polar, tá vendo aqui, ó, a molécula polar que eu estou mostrando aqui, e se aproximando de um íon. Essa aproximação que a gente chama de interação de um íon com um dipolo. Se o íon for de carga negativa, portanto um ânion, o que vai acontecer? Vai atrair a parte positiva desse dipolo. Mas pode acontecer o seguinte, desse dipolo interagir com um íon de carga positiva, e portanto chamado de cátion. Então essa parte positiva vai interagir com a parte negativa aqui. Qual o grande exemplo desse tipo de interação? Bom, o grande exemplo, evidentemente, a água, né? Com um sal de cozinha, por exemplo. Aqui está a representação do sal de cozinha, tá? E aqui, ó, está a representação da água, aqui em azul. Tá vendo aqui, ó, em azul, representação da água, aqui está. E o que é essa setinha aqui, professor? Essa setinha aqui, ó, na ponta dessa seta aqui, ó, tá a parte negativa da água. E aqui, ó, nessa parte aqui, que tem uma cruzinha aqui, está a parte positiva da água.
Veja que a parte negativa da água se junta à parte positiva do sal. A parte negativa da água se encontra com a parte positiva do sal. Já aqui, ó, a parte positiva da água interagindo com a parte negativa do sal. Ou seja, isso aqui seria o Na+, isso aqui seria o Cl-. Perceba vocês que depois da solubilização desse ânion aqui, ó, o que acontece? Forma essa esfera aqui ao redor do ânion. Como é que a gente chama essa esfera? A gente chama esfera de hidratação. Já veja só que aqui, ó, o ânion é negativo, tá? A parte positiva ao redor dele. Já aqui, ó, a parte positiva do ânion está com a parte negativa da água, também formando essa esfera aqui de hidratação. Eu vou mostrar isso aqui mais detalhadamente para vocês verem, né? Tá aqui, ó. Dá para enxergar melhor assim. Agora, tem uma animação aqui que é muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. E aqui está, ó. Aqui está a animação. Olha só que legal que é isso aqui. Preste bem atenção nesses detalhes aqui, ó. Aí eu estou mostrando quer dizer, esse videozinho está mostrando para vocês um cristal de NaCl. Perceba que ele deixa uma certa vibração, porque isso aí não está no zero absoluto. Agora foi jogada a água, olha só que legal que é isso aqui, ó. Essa é a parte negativa, quer dizer, a parte positiva da água que capturou a parte negativa do sal. Agora a parte negativa da água aqui, ó, esse em vermelho, capturando aqui a parte positiva do sal. Então, esse é o processo de solubilização. Vamos repetir aqui mais uma vez. Ops, voltando lá. Aqui mais uma vez, aqui está, né? De novo, ó, o sal, né? Eu ia falando molécula, né? Não, o sal. Novamente o sal aí sendo mostrado para vocês. A parte negativa do sal está em verde. A parte positiva está em cinza. Aí vem a parte positiva da água que está representada aí com os hidrogênios, e a parte negativa representada aí por esse vermelho que é o oxigênio. Então é muito legal esse videozinho para vocês entenderem como é que é o processo de solubilização. Mas professor, tem sal que não é solúvel em água. É porque, por que acontece? Essas forças, o que vai acontecer quando essa substância não for solúvel em água? Vai acontecer o seguinte, essas forças que forma aqui, né, que a gente chama de látice, né, energia de rede, muito maior do que as forças que uniriam, né, essa parte do sal com essa parte da água, né, essa hidratação, tá bem? Mas vamos voltar lá nos tipos de força. Então, a gente já falou sobre dipolo-dipolo e um dipolo. De qual que nós vamos falar agora? Bom, agora nós vamos falar sobre as forças de dispersão de London. E o que seriam essas forças de dispersão de London? Seriam aquelas forças chamadas dipolo-dipolo induzido, também chamadas de forças de Van der Waals, e íon dipolo. Então, nós vamos começar aqui por dipolo-dipolo induzido. Antes, porém, deixa eu ler isso aqui para vocês. As forças de dispersão de London são causadas por oscilações momentâneas de carga do elétron em átomos e, portanto, estão presentes entre todas as partículas. Você viu aqui que tem um entre todas as partículas, ou seja, entre átomos com outro átomo, entre íons com outro íons, e entre moléculas com outras moléculas, ou entre átomos e moléculas, ou entre íons e moléculas. Eu acho que a coisa vai ficar mais clara quando eu começar a mostrar isso aqui para vocês. Então vamos para essa situação aqui, ó. Tem um átomo aqui, eu estou falando isso mesmo, um átomo, e não estou falando de ligação química, tá? São forças de London. Vocês já vão entender. Então tem aqui um átomo aqui, por exemplo, o gás xenônio. Outro átomo aqui de um gás nobre, vamos supor que seja o gás xenônio. Ao se aproximar esses dois átomos desse gás nobre, olha só o que acontece. Esse núcleo aqui, ó, de carga positiva interage com esses elétrons daqui, mas esse núcleo aqui de carga positiva também interage com os elétrons aqui desses orbitais, mas esse núcleo também interage com esse núcleo aqui, ó, promovendo uma repulsão. Então tem aqui forças atrativas entre núcleo e elétrons nos seus respectivos orbitais,
e entre núcleo e esses elétrons aqui desse átomo à esquerda, e entre núcleo e elétron. Enfim, é uma salada. Mas dessa salada, o que acontece? Acontece a atração. Como é que se chama isso aqui? Ó? Aqui gera uma carga negativa. Aqui, lembra que negativo está em azul? E aqui uma carga positiva. Veja que o núcleo ficou mais à esquerda aqui, ó, e aqui também. Então ocorre essa atração aqui. E por que a gente fala que isso aí é uma carga momentânea? Porque só surge quando dá aproximação. Quer ver outro exemplo? Então isso aqui, ó, foi um dipolo induzido. E antes de ir para o outro exemplo, isso aqui foi um dipolo induzido. Olha só, e o que acontece se a molécula for um pouquinho maior? Como nesse caso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah? Se a gente aproximar essa molécula que é bem maior, agora eu estou falando não de átomo, estou falando de molécula. Por exemplo, butano, pentano, hexano, enfim, moléculas grandes. Poderia ser pequena também, mas o pequeno eu já dei o exemplo ali, tá? Então aqui, ó, ao se aproximar essas duas moléculas, ó, com essa aproximação, o que acontece? Surgimento de carga momentânea, como no exemplo anterior. E aí ocorre essa atração? Sim, essa atração aqui é bem mais forte do que naquele caso anterior ali. Qual caso? Esse caso aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Este caso aqui. Lembre-se, aqui, ó, é um átomo pequeno, ou que fosse uma molécula com 2 núcleos, né? Uma molécula diatômica, também poderia ser usado aqui como exemplo. Então, ao aproximar, surgem essas cargas. E aí, a mesma coisa aqui. Ao se aproximar, surgem essas cargas. E aí ocorre essa atração aqui, que é bastante proeminente. Você quer ver um exemplo disso? Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. Ó, as forças intermoleculares de London. Olha só, a temperatura de ebulição do metano, do etano, do propano, do N-butano, do neopentano, do N-pentano. Só lembrando vocês que a medida da temperatura é uma medida indireta das forças intermoleculares. Por isso que sempre a gente está colocando esse exemplo. Professor, como que é mesmo o metano, o etano, o propano, o butano? Como que seria a forma deles? Eu mostro aqui para vocês. Ó. Olha aqui o metano, o etano, o propano, o butano. Agora aqui, ó, o neopentano. O neopentano, tá vendo aqui, ó, ele já é mais assim, pequenininho, mais redondinho, né? E aqui, ó, está o N-pentano. O neopentano e o N-pentano. O neopentano, só para aqueles que não se lembram, eu vou tentar desenhar aqui, ó, será uma molécula bem redondinha assim, ó, desculpe, né? Já o N-pentano é uma molécula assim, né, com 2, 3, 4, 5. Seria desse jeito aqui. O neopentano é um carbono aqui no meio, e aqui tem um outro carbono, outro carbono aqui, um outro carbono aqui, um outro carbono aqui, né? Desculpa o desenho, ficou meio feinho aí, mas é que eu só tô com o meu mouse aqui, né? Mas, então tá. Agora, outro exemplo para isso, que eu acabei de mostrar para vocês, seria esse aqui, ó. Olha só aqui, o que eu tô mostrando aqui, né? Deixa eu só colocar o apontador laser aqui. O halogênio, a massa molecular e o ponto de ebulição. Tá? Pode chamar massa molecular porque está em Dalton. E a temperatura de ebulição aqui está em Kelvin. Tá? Olha, o F2, que é um átomo muito pequenininho, tá? Tem temperatura de ebulição 85,1. O Cl2 já é um pouquinho maior. Lembre-se que isso aqui está no segundo período, isso aqui no terceiro período, isso aqui no quarto período, isso aqui no quinto período da tabela periódica. Então, esses átomos estão crescendo nessa direção, de cima para baixo. Veja que na medida que vai aumentando o volume, né, vai aumentando o tamanho dessas moléculas aqui, de F2, Cl2, Br2 e 2, ou aumentando o raio desses átomos, né, para formar essas moléculas, vai aumentando a temperatura de ebulição. A mesma coisa acontece aqui, ó, com esses átomos. Agora sim, átomos de hélio, de neônio, de argônio, de criptônio, de xenônio. Na medida que vai aumentando o raio deles, vai aumentando a temperatura de ebulição.
Então, isso seriam as forças intermoleculares de London aplicadas a moléculas totalmente apolares. Agora, vamos voltar lá no slide anterior, né? Vamos voltar lá. E aqui está. Agora, vamos falar sobre essas forças aqui, ó, chamada de íon dipolo induzido. Por que íon dipolo? Por causa disso aqui, ó. É um íon com a molécula apolar. Olha só o que acontece quando o íon se aproxima de uma molécula apolar. Olha só o que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, ó. Vai formar um polo negativo, um polo positivo. O polo positivo ficou aqui porque isso aqui é um ânion, né? Então, ocorrem essas atrações. Veja só que quanto mais fácil for de polarizar essa molécula, maior vai ser essa interação. A facilidade com que uma nuvem eletrônica de uma partícula pode ser distorcida, o que é distorcer? Fazer isso aqui que fez, né? Ela se distorceu, é chamado de polarizabilidade, tá bem? Então essas são as forças intermoleculares que a gente está aprendendo aqui. Agora vamos para outra, e para a última delas, que seria o quê? As ligações de hidrogênio. Então vamos falar sobre ligação de hidrogênio, tá? E aqui está. Forças intermoleculares, ligação de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? Então, olha só, vou ler com vocês isso aqui. A ligação de hidrogênio surge entre as moléculas que têm um átomo de hidrogênio, veja só, tem que ter o átomo de hidrogênio com densidade de carga positiva, ligado a um pequeno átomo altamente eletronegativo. Não pode ser um átomo grande, tem que ser um átomo pequeno e tem que ser altamente eletronegativo com um par de elétrons livres. Vamos ver isso? Olha só o que tá escrito aqui, ó. Tem que ser um átomo qualquer aqui pequeno com um par de elétron livre ligado ao hidrogênio. E tem que ter o quê? Densidade de carga negativa aqui no átomo pequeno e densidade de carga positiva aqui no hidrogênio. Quando isso acontece, vai gerar o quê? Essa ligação que eu estou representando aqui em vermelho, chamado ligação de hidrogênio. Antigamente, né, chamavam de ponte de hidrogênio. Tudo bem, não é aconselhável falar assim. Mais modernamente estão falando em interações de hidrogênio. Tudo bem, mas a essência é que esse átomo tem que ser pequeno e que tem que ter eletronegatividade bastante elevada. Quem é que tem essas características na tabela periódica? O grupo OH, NH e HF. Essas moléculas com esse grupo OH, com NH e também isso aqui, ó, HF, apresentarão interações em ligação de hidrogênio, tá bom? Muito bem. Um exemplo que eu trago aqui para vocês seria a ligação de hidrogênio na água. Que aqui está, ó, ligação de hidrogênio na água. Como que é isso aqui? Deixa eu aproximar aqui para a gente enxergar melhor. Eu vou pegar essa parte aqui e detalhar para vocês, ó. É isso aqui que eu quero que vocês saibam. Mais precisamente isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui está representando um hidrogênio, o oxigênio, outro hidrogênio. Veja que eu coloquei aqui, ó, densidade de carga positiva aqui e densidade de carga negativa aqui. Veja que essa ligação aqui, a ligação sem ser ligação de hidrogênio, a ligação covalente, é de aproximadamente 1 angstrom. Tá? Já essa ligação entre esse hidrogênio e o par de elétrons desse oxigênio aqui, ó, da molécula vizinha, da molécula de água vizinha, tem 1,8 angstrom de distância. Então, é isso que a gente chama de ligação de hidrogênio. Bem? Olha só a consequência disso na molécula de água, que forma esses... Quando a água está congelada, forma essa estrutura muito bem definida, né? Por isso que a molécula de água congelada, ela aumenta de tamanho, né? Tá bom? Mas é isso, ó, que bacana que é isso. Tá? Agora, como que são essas ligações de hidrogênio? Como é que a gente... Existem outras moléculas? Sim, existe. Olha só, por que a acetona é solúvel em água, né? A acetona que está sendo representada aqui, ó, tá? É solúvel em água porque é capaz de formar essas ligações de hidrogênio aqui, né? Isso aqui em cima eu estou chamando de aceptores de hidrogênio e aqui embaixo estou chamando de doadores de hidrogênio, que é o grupo OH e o grupo NH, tá? Então, ó, isso aqui, ó, o grupo OH
faz ligação de hidrogênio com oxigênio de uma carbonila. Veja só que para fazer essa ligação de hidrogênio não precisa ser um grupo OH aqui, ó, como aceptor de hidrogênio. Mas pode fazer essa ligação de hidrogênio com o nitrogênio. Lembre-se que o oxigênio aqui tem um par de elétron livre. Na falta de um, na verdade, tem dois, né? Quem só tem um é o nitrogênio. Mas veja aqui, ó, o grupo OH pode fazer ligação de hidrogênio com nitrogênio. O grupo OH pode fazer ligação de hidrogênio com esse oxigênio que não é de um outro grupo OH. Pode fazer também aqui, ó, o NH pode fazer ligação de hidrogênio com a carbonila, com esse oxigênio da carbonila. Pode fazer ligação de hidrogênio NH com esse oxigênio que não é de uma carbonila, mas também não é de água, mas poderia ser de água. E também pode fazer com esse nitrogênio aqui, tá? Mais ou menos assim, ó. Tá vendo aqui, ó? O grupo OH fazendo ligação de hidrogênio com o grupo OH da água, né? Quer dizer, a água fazendo ligação de hidrogênio com a água, tá? Mas pode sim, ó, a água fazer ligação de hidrogênio com a amônia. Ou a amônia fazer ligação de hidrogênio com a água. Ou a amônia fazer ligação de hidrogênio com a própria amônia. Então isso é muito importante. Então é o seguinte, pessoal, vou fazer um vídeo sobre solubilidade e interações intermoleculares para vocês verem, tá? E para finalizar esse assunto de forças intermoleculares, eu vou mostrar aqui para vocês isso aqui, ó. Forças intermoleculares, um resumo. Então vamos partir aqui, ó. Você tem íon ou molécula interagindo? Ok, se existe essa interação ou se não existe, tá? Vamos ver o seguinte. Se existe essa interação, existem íons envolvidos? Se não, que tipo de interação poderá ser essa? Para responder, vamos fazer a seguinte pergunta. Existem moléculas polares envolvidas? Se não existe moléculas polares envolvidas, não existe. Então, só forças de London vão aparecer ali, tá? Que são aquelas forças de Van der Waals, tá? Dipolo induzido, tá ok? Tá, e se existem forças, quer dizer, existem moléculas polares envolvidas, o que vai acontecer? Bom, aí você vai fazer outra pergunta. Existem íons ou moléculas interagindo? Se não, são forças de polo-dipolo. Perceba vocês que não falei de polo induzido. Forças de polo induzido está aqui em forças de London, tá? Muito bem. E se sim? E se isso é se não? Se não existem íons. E se existir? Bom, se existir, pode existir ligação de hidrogênio. Tá bom? Se existem íons ou moléculas interagindo, tá bem? Então tá. Agora vamos para outro lado aqui, ó. Existem íons envolvidos? Ok. Se sim, existem moléculas polares ou íons presentes? Se sim, o que vai acontecer? Forças íon-dipolo. Se não, o que vai acontecer? Ligações iônicas, tá bom? Se existem íons presentes, sim. Então, existem moléculas polares ou íon presentes? Se existem moléculas polares, forças íon-dipolos. Se não existem moléculas polares, se existe só íons, ligações iônicas, tá bom? Muito bem, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixam seu like, tá? Se inscreva no canal. E a bibliografia que eu utilizei foi a seguinte. Aqui está. Eu usei o Solomons, volume 1, a Paula Bruce, o McMurray, o Voher, que são excelentes livros de química orgânica para a graduação, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal.